está conosco é o presidente da Federarroz, o senhor Alexandre Velho, a quem eu já saudava aqui um pouquinho antes de entrarmos no ar, né, seu Alexandre, para falar eu falava, são tempos difíceis para os jornalistas, para que a gente possa ter cuidado com qualquer informação, mas são tempos indescritíveis para o setor arrozeiro, para o produtor de arroz do Rio Grande do Sul. Então eu quero muito lhe agradecer pela generosidade de aceitar o nosso convite, estar conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. É um prazer falar contigo e falar com os telespectadores do Notícias Agrícolas. O prazer é nosso. Seu Alexandre, eu acho que eu quero ouvir o senhor primeiramente em relação ao que estamos vivendo agora, né? O presente momento. O leilão que foi inúmeras vezes apontado pelo setor arrozeiro como desnecessário e, mais do que isso, extremamente prejudicial para a cadeia arrozeira do Brasil. Isso não foi ouvido. O leilão foi à frente, aconteceu, foi anulado, só serviu para gerar mais caos no mercado, né? Mais desinformação, mais desencontro de notícia e, claro, o preço sentindo, a liquidez também. Como é que o senhor avaliou da realização do leilão até o que estamos vivendo agora, inclusive com a saída do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura? Como é que o senhor avalia, nesse curto espaço de tempo, tudo o que já aconteceu com o setor arrozeiro do Brasil? Perfeito, Carla. Este leilão e este assunto da importação de arroz, ele mostra, no mínimo, uma falta de sensibilidade total por parte do governo. Na verdade, o problema que nós temos não é de abastecimento, ele foi um problema de logística, uma questão momentânea e também provocado este momento de ligeiro desabastecimento, vamos chamar assim, no varejo, né, no supermercado, ele foi ocasionado realmente pela importação ou o anúncio da importação desnecessária, desde o começo nós viemos alertando isso, por parte do governo, e isso gerou uma corrida do consumidor ao supermercado, comprando um volume bem maior do que precisava de arroz. Não existe motivo algum para nós temermos alguma questão deste tipo, pelo simples motivo que a própria Conab atesta que nós temos este ano um aumento aí da produção brasileira da ordem de 500 mil toneladas no Brasil em função de que nós temos um aumento de área este ano, tanto no Rio Grande do Sul, que compensou, de certa forma, a quebra que nós tivemos na parte final, porque nós já tínhamos 85% colhido quando veio o problema das enchentes, mas nós temos um aumento de área no Rio Grande do Sul de 7% e no Brasil também, e é por isso que a Conab mostrou que o número de colheita final para o Brasil esse ano era em torno de 10 milhões e meio de toneladas, que é, casualmente, exatamente o número de consumo médio do Brasil dos últimos 5 anos. Então, não existe a mínima necessidade, o governo fez um grande erro, e o que mais preocupa, Carla, preocupa o setor arrozeiro, que parece que eles querem insistir neste erro, o que realmente é um absurdo. Nós esperávamos aí que nesse meio tempo, entre a anulação do primeiro leilão e algum encaminhamento de outro, nós pudéssemos pelo menos sentar com o governo, e nós vamos tentar fazer isso nos próximos dias. Teremos, inclusive, uma reunião importantíssima na quinta-feira da Câmara Setorial Nacional do Arroz. Estamos convidando para esta reunião, inclusive, o presidente da Conab, porque existe uma posição unânime, não somente do setor produtivo arrozeiro, mas do setor das cooperativas, setor industrial, de que este passo ele é totalmente desnecessário e, na verdade, esta importação ela já ocorre naturalmente todos os anos, mas ela é feita pelo setor pelo setor particular, pelo setor privado, digamos assim. Nunca uma operação dessas foi feita pelo governo, que não tem a expertise
E o que preocupa mais ainda, está cogitando vender aqui dentro um arroz por R$ 4, e este preço, eu poderia te dar uma lista de 97 países, só um, que é a Índia, que tem arroz por menos de R$ 5 o quilo. Então, realmente um absurdo o que estão fazendo, e esta referência de preço de R$ 4 o quilo, ela mostra um indicativo de arroz ao produtor a R$ 75. Para te teres uma ideia e o telespectador entender o que eu estou dizendo, isso significa o produtor produzir arroz por R$ 20, mais ou menos, abaixo do custo de produção. Porque o custo hoje ele se aproxima de R$ 100 a saca e o governo quer vender arroz aqui dentro por 75. Realmente é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo. O senhor sabe que, claro que todas essas informações, elas ganharam um corpo na grande mídia, né? O mercado arrozeiro, o leilão e tudo mais, ganhou um corpo muito forte na grande mídia. E eu vi essa semana uma das manchetes mostrando que o arroz branco no Brasil é o mais caro do mundo, ou foi o mais caro do mundo em maio, segundo apontou a FAO. Mas isso sem contabilizar preço de prateleira, já que o produto brasileiro é um dos mais talvez entre os 20 mais baratos do mundo, certo, seu Alexandre? Eu queria que o senhor comentasse justamente essa dificuldade de informação, porque, não se fala sobre essas questões todas dos custos de produção, determinante para o produtor rural, para se entender o preço que se paga pelo arroz na gôndola, e essa comparação meio esdrúxula, né, dos mercados e esse entendimento talvez desencontrado dos preços, não? Perfeito. Foi ainda falado ontem que o aumento no mês de maio do arroz é da ordem de 1,5%. E repetindo a questão aí do arroz no mundo, 97 países eu tenho arroz acima de R$ 5. Não existe arroz no mundo praticamente por menos do que R$ 5, simplesmente porque eu não tenho condição de produzir um arroz a este preço, sequer a indústria tem condição de fazer o processo aí de industrialização para que este arroz chegue na mesa do consumidor. Então, realmente, nós temos aqui mostrar que 1 quilo de arroz, que continua custando entre R$ 5 e R$ 6, ele alimenta 10 pessoas. Quando eu tenho o arroz no prato, por exemplo, principal, como ingrediente principal do prato, por exemplo, o arroz com carreteiro, e eu alimento até 18 pessoas quando eu tenho ele no prato tradicional do brasileiro, que é o arroz, feijão, a proteína e a salada, ao custo de 25 centavos por refeição. Então, realmente, o consumidor tem que se dar conta como acessível ainda o arroz, a qualidade do nosso produto, indiscutivelmente muito superior a este arroz importado que se cogita trazer. Então, realmente, de certa forma, Carla, é revoltante, digamos assim, eu acho que essa é a palavra, porque nós temos produtores, pequenos produtores da região central, que perderam não só as suas produções, mas perderam as suas casas, perderam as suas máquinas agrícolas, perderam os seus animais, e ao invés de auxiliar com estes recursos, estes produtores, para que eles se mantenham na atividade, produzindo este arroz de alta qualidade, o governo está botando uma fortuna, um valor infinitamente maior para incentivar a produção fora do país. Então, realmente, os produtores procuram a Federarroz de forma muito indignada, não entendendo o porquê que estão sendo preteridos, na verdade, e o governo, ao invés de incentivar a produção nacional, ele acaba com este movimento, se confirmado, ele vai prejudicar o setor produtivo e vai fazer com que a área brasileira de arroz volte a diminuir, e aí sim, nós teremos uma dependência cada vez maior do mercado externo, que, repito,
não tem um arroz da qualidade do nosso e, inclusive, o consumidor brasileiro não está acostumado com o arroz que é produzido, por exemplo, na Ásia. E, seu Alexandre, quando nós pensamos em importação de arroz pelo Brasil, é, ela já acontece. O Brasil importa, o Brasil exporta, o Brasil, inclusive, vem ou vinha, né, até esse momento, e claro, vai ter espaço para recuperar esse patamar de se tornar um player importante no mercado de arroz, uma vez que nós estamos vivendo um cenário global de aperto na relação de oferta e demanda. E o arroz brasileiro, eu imagino que seja um arroz que tem um espaço para ganhar o mercado internacional, além de abastecer adequadamente a população brasileira, bastante grande lá fora, né? Perfeito. Na verdade, esta importação e a exportação, ela já é feita normalmente todos os anos. Não é necessário a participação do governo nesse processo, até porque as empresas das tradings que operam o mercado, elas já estão acostumadas de como fazer estas operações, que, repito, são feitas normalmente e o mercado se regula. Então, em um ano de produção um pouco menor, se importa mais. Produção maior se importa menos. E este movimento do governo, como eu disse já no começo da entrevista, ele é desnecessário. Eu penso que isso mostra realmente uma falta de sensibilidade por parte do governo, e nós temos ainda tempo de voltar atrás, cancelar esses leilões, porque realmente um excesso de oferta no mercado interno desnecessário, porque nós estamos aumentando a produção. Eu repito, mesmo com a quebra em torno de 200 mil toneladas no Rio Grande do Sul, na área que faltava colher, nós temos um aumento da área fora do Rio Grande do Sul e um aumento da produção da ordem de 500 mil toneladas, que é o dobro da safra gaúcha. Sim. Eu acho que fica bem claro aqui ao telespectador quem está realmente colocando a real situação, e essa situação nos preocupa muito e nós não vamos desistir de defender este produtor que se mantém na atividade, mas que precisa de apoio, porque perdeu muita coisa e precisa de apoio para se manter produzindo. Seu Alexandre, o Vinícius Chambré, ele traz uma questão que eu acho que é bastante pertinente para o momento, porque o Brasil é bastante cobrado lá fora sobre tudo que exporta, precisa estar sobre uma série de rígidas regras, inclusive regras ambientais, que o produtor brasileiro cumpre com bastante competência, dada a vigência do nosso Código Florestal, que é talvez a lei ambiental mais rigorosa do mundo. E na hora de importar, será que nós fazemos as mesmas exigências, né, para esses produtos? O Vinícius pergunta ao senhor. Carla, pergunte ao senhor Alexandre sobre os defensivos que são usados no exterior e aqui são proibidos. Isso é uma vergonha para nós que produzimos com muitas dificuldades no manejo. Como é que o senhor também avalia essa situação? Inclusive com o ministro Fávaro tendo ali vindo a público desmentir alguns rumores de que esse arroz não viria com a utilização, ou não teria sido produzido com a utilização desses defensivos, senhor Alexandre. Perfeito, parabéns aí pelo questionamento que o telespectador nos coloca e nos oportuniza, na verdade, esclarecer. Nós estaremos divulgando uma lista, provavelmente aí a CNA e a Farsul irão divulgar nos próximos dias uma lista de produtos utilizados sim na Ásia e não são permitidos no Brasil. O governo brasileiro está comentando que irá fiscalizar, porém, nós temos um grande receio com relação a este assunto. O Brasil tem uma lei rigorosa ambiental que nós levamos aí ao pé da letra e conduzimos com muita responsabilidade, porque utilizamos produtos aqui somente autorizados para a cultura, dentro dos seus períodos de carência, trazendo toda a segurança ao consumidor, e é por isso que nós temos o arroz brasileiro livre de resíduos, atestado pela Anvisa. Observem, olhem na internet as condições de produção do arroz na Ásia. São realmente muito diferentes, não se tem lá
a lei trabalhista que nós temos aqui, a lei ambiental nem se fala. As coisas são conduzidas ainda de maneira arcaica, não existe de forma alguma os cuidados que nós temos aqui com relação à produção. E nós vamos sim apresentar esta lista para que o consumidor tenha consciência de que ele corre sim um certo risco quando ele usa um produto ou consome um produto oriundo de um país que não tem a nossa lei, e realmente nós vamos demonstrar, através desta lista de produtos, o que nós estamos afirmando. Seu Alexandre, eu queria saber do senhor também quais são as expectativas para essa reunião que o senhor apontou da Câmara Setorial, né? O que deve ser discutido de forma mais intensa diante dessa posição do governo federal, de que não haverá um recuo da decisão do leilão e tampouco o conhecimento dessas informações todas que o senhor acabou de nos descrever. Isso tudo também vai ser levado para apresentar aos dirigentes do governo federal, ao presidente da CONAB, para que ele tenha, portanto, o seu entendimento ampliado do produto que pode trazer ao Brasil. Quais são as expectativas para essa reunião da Câmara Setorial? A expectativa é a maior possível, é uma reunião extraordinária da Câmara, que foi convocada pelo presidente da Câmara, o Henrique Dornelles, que já foi, há anos atrás, presidente da Federarroz. O assunto, a pauta é única e exclusivamente leilões de arroz do governo federal, e nós vamos convidar o governo e vamos, mais uma vez, mostrar a eles uma posição unânime da Câmara Federal. E repito, esta Câmara ela não é formada somente pelo setor produtivo, é o setor das cooperativas de todo o Brasil, a indústria de arroz de todo o Brasil está lá, e existe uma posição unânime contrária à realização desses leilões e a trazer aí um volume muito grande que não é necessário de arroz importado. Então, nós esperamos que o governo recue, ainda dá tempo, vamos conversar com eles aí, estudar alguma saída para todo este imbróglio que o governo se meteu, e na verdade nós precisamos desse recuo, porque o governo tem que reconhecer e valorizar os produtores que garantem, na verdade, Carla, a segurança alimentar brasileira com relação ao arroz. Nós tínhamos imprensa, vocês, setor produtivo, o governo, nós temos que ter orgulho de quem se mantém produzindo com tantas dificuldades, produtores da região central do Rio Grande do Sul, com sofrimento, famílias inteiras aí passando necessidade, passando fome, muitos deles porque ficaram sem casas e perderam, na verdade, tudo. Então, como eu disse antes, é um verdadeiro absurdo que nós estamos vivendo, tratando da importação de arroz e deixando de valorizar, na verdade, os nossos produtores. Ainda dá tempo de voltar atrás e nós não vamos desistir de mostrar a realidade dos fatos. Seu Alexandre, tem uma outra pergunta aqui para o senhor que eu acho também bastante pertinente, é do Diego Leal. Ele diz, qual a probabilidade do governo abandonar essa ideia de importar arroz? O senhor já comentou sobre isso, mas ele faz um outro comentário, eu queria ouvir a sua opinião em torno desse assunto. Não seria mais fácil subsidiar a produção nacional, já que ele quer baixar os custos para o consumidor final? Como é que o senhor avalia uma possibilidade Perfeita como essa? colocação, parabéns mais uma vez ao nosso telespectador, muito atento aí ao assunto. Nós temos uma carga tributária altíssima, nós temos aí um custo de produção muito alto. O arroz é o segundo produto com custo de produção mais alto do Brasil, um custo por hectare que não baixa aí de R$ 12.000. Para vocês terem uma ideia, produzir 1 hectare de arroz custa mais de R$ 12.000, então, perfeita a colocação, nós tínhamos que baixar o custo e aí sim, nós iríamos incentivar um aumento da área e, com certeza, nós aumentando a oferta no mercado interno, através da produção local, nós certamente poderíamos ter um custo menor e baixando o custo, nós teríamos condição que o produtor tenha alguma renda, porque nenhuma pessoa vai manter um negócio
tendo prejuízo, e não é só o produtor, o setor da indústria também tem que ter a sua margem, e o varejo na ponta nunca deixa de ter também a sua margem no negócio. Então, nós podemos sim fazer muita coisa e, através da redução de custos, manter este produtor produzindo. E, novamente, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui de vocês e dizer que o produtor não coloca preço de venda no seu produto. Isso é oriundo de oferta e demanda, da paridade com relação ao câmbio, do consumo, do preço internacional, da balança comercial, e isso tem, então, várias influências que fogem totalmente ao controle por parte do produtor. Seu Alexandre, para finalizarmos, como é que foram os últimos dias para o mercado brasileiro do arroz? Como é que houve ou não a demanda pelo nosso produto? Como é que vocês estão atuando no mercado junto das indústrias? Como é que ficou a nossa liquidez? Nós conseguimos fazer uma análise dessas últimas semanas diante dessa confusão toda que se instalou no mercado? Na verdade, o que houve foi uma grande trapalhada por parte do governo, que realmente terminou aí com os negócios no mercado. As indústrias não sabiam o que ia acontecer, o produtor muito menos, então realmente parou o mercado um pouco em função do anúncio aí por parte do governo da questão dos leilões. Isso atrapalhou bastante. Nós já melhoramos a questão logística, nós passamos também no Rio Grande do Sul por um problema sério da falta de emissão de notas fiscais aí por parte da Secretaria da Fazenda Estadual, que foi inundada, o Cefaz do Rio Grande do Sul, que é onde mantém todo o sistema aí da emissão de notas fiscais, ele parou por mais de 15 dias. Então, realmente, o que nós tivemos foi uma questão, primeiro, de uma catástrofe aí com chuvas de 800 milímetros em 2 semanas, que interrompeu estradas, provocou alagamentos, provocou queda de pontes, e foi isso que aconteceu. E ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul passava por tudo isso, o governo conseguiu anunciar e provocar uma corrida do consumidor ao supermercado, e pior, ele conseguiu elevar os preços no Mercosul e também na Ásia. Porque se um governo anuncia que vai comprar um volume que pode chegar a 1 milhão de toneladas do exterior, ele realmente provoca uma alta nos preços, não só lá fora, como também no mercado interno, porque o varejo estava desabastecido quando o consumidor comprou o dobro de arroz ou o triplo, fazendo estoque sem necessidade. E lembrando mais uma vez que quem fez esse estoque não foi o consumidor assalariado, foi aí o consumidor de classe média ou até alta. E isso foi realmente o que provocou um momentâneo desabastecimento, e é por isso que nós estamos afirmando que estes anúncios eles foram precipitados, mas ainda dá tempo de corrigir um pouco aí desse grande problema, dessa grande atrapalhada que o governo acabou fazendo. Seu Alexandre, quero muito lhe agradecer pelas informações, principalmente pelo posicionamento, firme e eloquente, como sempre, e deixar aberta a porta do Notícias Agrícolas para o senhor, para o setor arrozeiro, para a Federarroz, de uma forma geral, para que nós possamos continuar a dar boas informações, dar informações com responsabilidade apuradas. Eu sempre falo isso aqui. É importante, né, que o jornalista tenha coragem para trazer, né, algumas informações, mas mais do que isso, para ouvir pessoas sérias, né, como o caso da Federarroz, fontes sérias, como é o caso da Federarroz. Então, mantém-se as portas abertas para o senhor. Qualquer novidade, qualquer informação adicional que o senhor queira trazer à nossa audiência, por favor, fique à vontade, né, o senhor sabe, está em casa. Então, estamos aqui para continuar trazendo
os efeitos reais disso tudo para o produtor gaúcho, para o produtor brasileiro de uma forma geral, que vai sentir também, naturalmente, de forma menos agressiva do que sente agora o produtor gaúcho, como o senhor relatou, há produtores que perderam tudo, inclusive suas casas, sua propriedade, seus solos, né? Anos para isso tudo ser recuperado. Então, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pela participação e, de novo, reforço. O Notícias Agrícolas está de portas sempre abertas para a FederArroz. Muito obrigada mais uma Eu, vez. eu que agradeço, parabéns a vocês pela cobertura, pelo espaço, o espaço que dão aí para nós colocarmos a realidade do setor e trazermos sempre aí essa segurança com relação ao fornecimento deste alimento fundamental à segurança alimentar brasileira. Obrigado a vocês, um ótimo dia, um bom trabalho. Bom dia para o senhor, bom trabalho também. E, mais uma vez, portas sempre abertas. Boa quarta-feira, seu Alexandre. Até a próxima. Um Igualmente, abraço. obrigado, igualmente. Obrigada.